Oi, eu sou o Leal e hoje vamos fazer um unboxing do novo ST do Gundam Card Game Celestial Drive ST-07, que vai contemplar a série Gundam Double O nas cores roxo e verde, com os seus principais Gundams, o Gundam Exia e o Gundam Dynamis. Esse aqui é meu segundo ST, eu já cheguei a jogar com ele, já abri ele também, depois eu mostro a promo dele, mas eu queria fazer um unboxing já comentando as cartas, porque eu já vinha testando as cartas no Mobile Suit Arena, eu cheguei a jogar lá com os STs na categoria de ST, e assim que a box lançou numa sexta-feira, se eu não me engano, e eu passei o final de semana testando já, porque eu fui contra uma build com algumas das cartas que tem nesse ST e no ST-08, e eu achei bem interessante, achei bem legal a build, e a build que eu peguei top 4 numa loja aqui da minha cidade, então eu achei bem interessante, tanto que para poder completar a build, né, no primeiro dia eu pedi emprestado de um amigo meu, mas acabei por pegar dois para poder ter o playset inteiro, né. Então, só mostrando aqui, né, sempre bom mostrar, é, está lacrado, esse aqui foi na loja Daisuke, eu vou deixar aí também para vocês o arroba da loja Daisuke, lacrado, paguei R$ 130 no ST, então vamos lá. Sempre gosto de pegar, botar o canivete aqui em cima só para puxar, para não rasgar a caixa. Pronto, show. Achei bem interessante que agora eles mudaram, né, como que você abre. Antes você já retirava o deck e a gente já conseguia ver se era um God Deck ou não. A gente está vendo muitas pessoas nas redes sociais conseguindo puxar o God Deck, né? É, então agora eles colocaram os recursos aqui na frente. Então não dá para ver, a não ser que você vire aqui de lado, mas até se você virar de lado você não consegue ver tanto. Mas temos aqui o deck, né? Temos aqui o bônus pack e o manual é, que vem com as regras, vem o esquema de como você joga. Então, para iniciantes que querem começar no jogo, eu recomendo. Tem dois jogadores na minha loja que eles estão jogando somente com ST mesmo. E eles estão jogando bem até. Quando vai uma Mirror Match, por exemplo, eles demoram bastante jogando os dois. Então, achei bem interessante. Igual o G-Cux, que é um deck completo já. O G-Cux, quase tudo nele vem em playset. E com as coisas da caixa, né, que ele lançou bem pertinho da caixa. Então a gente consegue montar assim decks sem a gente depender de muita coisa que já tem no jogo. Por exemplo, a gente ainda não tem nesse momento do ST1 a 4 a reposição global, né? Então acaba que é uma nova abertura ali para quem está começando no jogo realmente iniciar, porque a gente já tem os estruturais, compradores estruturais, já tem um deck ali que dá para pelo menos dar uma dor de cabeça para alguns jogadores. Então, como eu falei, a gente mudou, né, a disposição dos cards, então vamos ver aqui, não dá aqui de lado, eu tenho quase certeza que não é um God Deck, né, mas vamos lá, tira aqui a cinta, a gente vai ver resources aqui, eu não vou olhar agora nessa hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o próximo já é a carta, 3, 2, 1 e... deck normal. Então a gente tem aí duas LRs, né? A gente tem primeiro as cores roxa, Gundam Nexia, nível 5, custo 4, 4 de ataque, 4 de vida. O efeito dele é, ao fim do seu turno, se tem 7 ou mais CB no seu lixo, escolha uma dos seus sources e ativa. Quando pareado, você puxa duas cartas ali do seu deck, e se você tirar um piloto CB, você dá um draw. Então, bem legal, é só o efeito quando pareado com o piloto dele. O piloto dele, Setsuna. Aí a gente tem duas cópias do Gundam Nexia. E aqui também a gente já tem, depois do Exia, o outro LR também, o Gundam Dynamis. É a parte verde do deck, a gente já quebrou aqui a contagem de cartas, né? Então, falando aqui sobre o Gundam Dynamis, durante seu turno, quando essa unidade destruir um inimigo, com dano de batalha, ele recupera 2 de vida. E quando linkado, ele ganha AP mais 2. É o nível 4, custo 3, 2 de ataque, 4 de vida,
e o link com o piloto Locom Stratos. Tanto o Exia quanto o Dynamis são ambos CB e GN Drive. Eu não assisti ainda Gundam Double O, então eu não faço ideia do que seja, mas eu acho muito legal o design do Exia. Do Dynamis eu não acho tão legal assim não. As duas cartas têm sinergia entre elas, né? A gente vai ter aí, pelo que eu vi desse deck, mecânicas brincando com lixo, com quantidade de cartas que você tem no lixo, com descarte, né? Por exemplo, do Exia você pega duas do seu deck, puxou, se duas delas foram para o seu lixo e tiver um piloto CB, ativa o efeito. O Dynamis não tem esse efeito, mas quando eu abri aquele deck ali para começar a jogar, eu dei só uma olhada rápida porque eu sabia que só precisava de algumas cartas. Então, aqui do Dynamis temos também duas cópias. Aí a gente já começa com a parte Vanilla. Temos o Exia Vanilla, level 4 custo 2, 4, 3. Temos aí 4 cópias dele, um playset. Gundam Virtu, nível 5, custo 3, 5 de ataque, 4 de vida. Temos 4 cópias também, mais um playset. Gundam Virtu, esse aqui tá dando dor de cabeça. Nível 3, custo 2. Se você tem um piloto CB, ou seja, o mesmo trait das cartas anteriores, essa unidade vira blocker. Então, é uma unidade que vira blocker, 3 de ataque e 3 de vida, e além disso tem um link também. O link dessa carta é bem interessante, vou já puxar aqui. Temos então 3 Virtu. Temos o Gundam Dynamis, nível 3, custo 2, Vanilla. Mesmo link que tem também com LR. Temos 4 também. Gundam Kyrios, esse aqui eu já vi o Model Kit ao vivo, eu acho um Gundam que é meio engraçado porque ele tem essas asas no joelho dele. Ele é todo pontudo basicamente. Nível 3, custo 2. Durante seu turno, se você tem um piloto CB em jogo, essa unidade ganha AP mais 2, ou seja, se você tiver qualquer piloto CB, essa unidade vira 4-3, mesmo que não tenha piloto. A gente tem link aí com 2 pilotos, o Aleluia e o Aleluia. Não sei quem são, eu só sei que tipo, toda vez que eu jogava essa carta aqui no simulador, eu confundia ele. Além do efeito da carta, a gente também tem o link com 2 pilotos. Temos aí 3 cópias dessa carta. E, como a gente falou aqui do robô, a gente tem também o modo dele de nave, né? Gundam Kyrios, nível 2, custo 2. 3 de ataque e 1 de vida. Mesmos links também com o piloto do Kyrios no modo robô. Temos aí o primeiro piloto, Setsuna FC. Quando ele ataca, essa unidade ganha AP mais 1 durante esse turno. Se tiver 7 ou mais CB no seu lixo, todas as suas unidades ganham AP mais 1. Então, piloto 2-1, vamos ver aqui com Exia. Quando a gente linka, então, o Exia com o piloto dele, a gente vira aí um 7-5. E se tiver mais de 7 CB no seu lixo, todas as suas unidades ganham mais 1. Então, ele serve aí como se fosse basicamente um vovô, né? O vovô que dá aquele buff, né, para todas as unidades que estão no campo. Ele vira basicamente a mesma coisa. Esse trait CB, então, ele vai brincar com essa coisa do lixo, que quanto mais cartas CB você tiver no lixo, algum efeito você vai ativar. Agora o Exia Vanilla, ele também vai, durante o turno dele, dar 7 de ataque, 4 de vida, sem efeito nenhum ativado pela carta, mas ativando somente o efeito de ataque do piloto. Então, são duas unidades que batem 7, mudando só a vida, né? O Exia LR você joga no turno 5 e o Exia Vanilla você joga ali no turno 4. Duas unidades bem interessantes que a gente vai ter aí no trait da CB. Do Setsuna temos aí 3 cópias. Agora passando para o nosso próximo piloto roxo, a gente vai ter Cheria Erd. O trait também é CB, porém entra aqui Innovade. Repetindo, eu não assisti ainda o anime, então não faço ideia, não sei se eu falei correto. Mas o efeito, a gente tem o efeito de burst dos pilotos. E como efeito a gente vai ter o seguinte, quando a unidade que esse piloto estiver linkado for destruída, durante o turno do oponente, você dá draw 1. Então, a gente tem aí, como link deles, os 2 Gundam Virtu. A gente, com o Gundam Virtu Vanilla, vamos ter aí 6-5 de ataque e vida. E com o Blocker, vamos ter aí um 4-4. A gente tem um outro comando aqui muito interessante para jogar com essa carta. Como é um Blocker, a gente pode blocar, né, dessa maneira e ganhar aí o Draw 1. Ou até mesmo, com o Command, utilizar o Virtu junto com o piloto para redirecionar o ataque. Então,
bem legal também essa dinâmica do quando destruído. Temos aí do piloto do Virtu, 3 cartas, 3 cópias, então não vamos ter o playset. Próximo piloto, temos o Locon Stratus New. Ele é só CB, e quando pareado, se essa for unidade CB, ou seja, qualquer unidade aqui do deck, pode escolher uma unidade inimiga ativa para bater. A única limitação é que tem que ser um nível igual ou menor do que a unidade que ele foi pareada. Então, vamos começar aqui com LR. Com LR a gente vai ter aí alguns boosts. During Link a gente vai ganhar P mais 2, então vamos bater 2, 4, 5, 5 de ataque e vamos ficar com 6 de vida. Sendo que, se você destruir alguma unidade no ataque, você recupera mais 2. Então, uma coisa que eu estava comentando com meus colegas é que, basicamente, é como se fosse um RX-78 do ST. Porque a gente bate, destrói, geralmente as trocas que a gente vai fazer vai sempre ser para favorecer a gente. Então, você pode tirar ali vários 2-2, ou até mesmo pegar uma unidade mais pesada, né, para destruir. A gente pode destruir até mesmo o vovô, porque a gente vai pegar ali 5 de dano, a unidade tem 6, ele sobreviveria por 1, então de 5 de dano ele recupera 2, a gente no final da história fica com 3 de vida ainda. Então é uma unidade que consegue sobreviver, por exemplo, a uma troca com RX. Já com a unidade Vanilla, a gente não tem nenhum efeito da carta, mas aí a gente vai ter o efeito de bater numa unidade que está em pé, né? Vamos bater aí então 4 e ficar com 5 de vida. Bem interessante a gente ter esse link. Tanto que foi a primeira carta que, quando eu olhei alguém jogando contra mim, falei, cara, eu acho que isso aqui funciona com outra coisa. E depois a gente vai comentar sobre isso. Do Loco a gente tem 3 cópias também. Agora vamos ao próximo. Temos aí o Aleluia Baptism. Ele é CB e tem Super Soldier. Durante esse turno, se você tem outra unidade CB linkada em jogo, essa unidade não recebe dano de unidades com nível 3 ou menos de ataque. Então é como se fosse ali o Shenlong, né, que não toma dano de unidades baixas, é um piloto 1-1, e os links dele vão ser com o Gundam Kyrios. Vamos ter aí 2 cartas do Gundam Kyrios para a gente fazer o link. Com uma delas a gente fica 3-4, porém se a gente tiver outro CB, a gente ganha mais 2, então a gente fica 5-4. E com a outra carta Vanilla, a gente fica 4-2. Mas se a gente tirar se a gente utilizar, né, o efeito, a gente consegue trocar com várias coisas interessantes aí no meio do jogo. Então, do Aleluia a gente tem 3 unidades. E agora a gente vai para os comandos. Temos aí o comando Intervenção Armada. No burst dele a gente ganha o Draw. E o efeito é uma action. Você escolhe uma unidade CB, amiga, e redireciona o ataque. Então vamos à situação, né? Você tem ali 3 cartas que estão deitadas CB no seu campo. Se o inimigo direcionar o ataque a uma carta, você pode redirecionar com essa carta. Digamos que você quer salvar o link que está sendo atacado, ao invés de levar o dano numa unidade que está sem piloto. Então a gente consegue redirecionar. Nível 4 custa 1, isso aqui salva bastante. A gente vem só com 2 dele, por isso que tem gente pegando os 2 STs já para ter o playset, porque por enquanto essa carta está limitada só ao ST7. Mais um comando aqui. Esse comando aqui é o search do deck. Igualmente a gente tem o search lá do G-Quux, a gente tem o search também do CB. É o mesmo efeito. Olha o top 3, você pode revelar um CB sendo piloto ou unidade e adicionar a mão. O restante você retorna para o deck. Temos aí 4 unidades desse comando. E agora a polêmica Ptolomaios. É uma base nível 2 custo 1. Ela tem burst e você dá deploy nela. E qual é o efeito dela? Quando você tiver uma unidade CB deitada, essa base não pode tomar dano com unidades que são nível 3 ou menor. Pode tomar dano de token, mas nível 3 ou menor ela não toma. Então é a morte do agro, cara. Já teve 3 partidas que eu joguei, essa base entrou, eu lotei meu board e não adiantou de nada, cara. Porque eu não conseguia bater. Eu tinha que esperar o link vir de um RX, de um Wing, para poder bater nessa base, porque eu não conseguia tirar, não conseguia bater no oponente, porque a base não toma dano. Toma dano só de token ou de nível 4 para cima. Então, pro agro, cara,
essa carta é a última pedra no caixão do agro. Temos aí 4 unidades da carta. Temos o playset dessa base. Se você quer ser anti-agro, você não precisa comprar 2 ST. Você compra só um e tá aqui, ó. A morte do agro. E se duvidar, ainda pega a C Plus no pacotinho. Então, essa base aqui já tá me dando dor de cabeça. Eu já desisti no momento, com o meta atual, de jogar de agro. A gente já não consegue mais, com o agro, ganhar ali antes do nível 5, a não ser que ocorra um milagre, que o seu oponente brique muito. Mas isso aqui, só de entrar no level 2, cara, isso aqui já faz muito estrago. O jogador de agro vai ficar esperando ali no nível 4, que ele consegue colocar um Charge ao GOG, consegue colocar um RX, mas ainda assim é triste. Playset da base. E agora temos um command que reprint, né, do ST-05 com o ST do Iron Blood Orphans. Fatal Strike. Escolha um inimigo nível 3 ou menor e destrua. Não é dar dano, é destrua. A unidade está com piloto, tá com 4 de vida, tá com 5 de vida, não importa. Nível 3 ou menor, destrua. E se tiver burst, dá 1 de dano. Tivemos aí 2 unidades desse reprint. E por fim, EX Base, EX Source e os contadores de dano. E agora a parte que eu tô mais nervoso, né? Eu já sei o que veio no meu outro pacote do que eu abri para jogar, mas nesse aqui que eu trouxe para casa o pessoal até falou, não, abre aí. Eu falei, não, eu quero fazer um videozinho bonitinho. Então, vamos lá. Abri aqui em cima, gosto de abrir uma tesoura para eventualmente guardar o pacotinho para dar carta para os outros. Então vamos lá, eu acho que eu já tomei um leve spoiler, não sei se é por conta da luz, mas eu vi um brilho verde. Eu quero tirar o robô verde, mas o robô roxo é bem-vindo. E já falando sobre a carta C+, todas as cartas desse ST estão lindas, cara. Eu não achei nenhuma carta feia. Todas as cartas são bonitas. Acho que as cartas mais feias que tem são dos pilotos. Mas ainda assim a gente tem aquela particularidade de a gente sempre vai estar jogando com piloto, então é sempre bom ter piloto. Mas todas as cartas estão bonitas. Mas se pudesse, eu quero algum dos 2 robôs. Então vamos lá. 3, 2, 1. Vamos virar. 1, 2, 3 e... Olha aí, ó. Temos o Exia. Na arte C+. Tá muito bonito porque nas vanilas, né, a gente tem ali a caixinha de texto, mas, cara, tá muito bonito. Todas as cartas C+, apesar de não ser como as LRs, que a gente tem todo o detalhamento ali dos painéis do robô, a gente tem só o piloto, né, nessa parte mais brilhante, e o restante da carta tendo outro acabamento, mas, cara, as cartas do ST estão muito bonitas como C+. Então a gente tem aqui os 3 Exias, né? A gente tem a diferença, né? Muda aqui o frame da carta. O frame ele é roxo ainda, mas ele é um roxo ali mais suavizado. A gente tem só realmente as informações que a gente precisa da carta em roxo. De restante o frame, apesar de ser holográfico, ele é meio roxinho. A gente tem a ausência aqui da caixinha de texto, né? Apesar de não ter nenhum texto, fica bem mais bonito para a gente ver a arte inteira da carta. Então, carta muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Todas as cartas. Eu olhando as cartas do ST, eu tenho a impressão que, tipo, o artista é diferente. A gente tem a acreditação dos artistas. Deixa eu ver aqui. Ambos os Exias foram desenhados por pessoas diferentes. Toda a arte das cartas desse ST estão muito bonitas, cara. Estão muito bonitas mesmo. E agora falando do que eu abri, né? Eu já vi, mas vamos fazer aqui um pouquinho de mistério para vocês. Do outro, eu tirei o piloto. Tava falando da situação do piloto, mas é porque justamente aconteceu comigo. Então, vou tirar aqui do sleeve só para a gente comparar, né? Então, agora eu já achei um pouquinho diferente, porque, por exemplo, o piloto, a gente tem a mesma coisa, né, do detalhamento somente na imagem do personagem que está em destaque, né, que ele fica liso ali,
Mas o piloto parece que ele tá meio granulado. Deixa eu virar aqui, ó. A gente consegue ver meio granulado. Do X a gente não consegue perceber tanto na mão, mas do piloto a gente consegue perceber assim ao toque que tem um granuladinho. Então, agora comparando com o piloto normal, né, o do pacote e o piloto normal, bem legal também a arte. Eu queria que fosse algum dos robôs, que apesar de ser meio redundante, né, porque é só a imagem do robô com zoom e o símbolo dele. Os pilotos são interessantes, mas eu queria de verdade, pelo menos, que fosse o alternativo desse aqui. Eu queria bastante que fosse ele. Agora com o deck todo aberto, né? A gente tem aqui nessa mesa, tirando as duas promos, um ST completo. Eu acho bem mais didático a gente ver dessa maneira. Quando eu vejo a lista de um monte de cartas e só a quantidade, eu não consigo processar direito. Eu acho bem mais fácil mostrar dessa maneira. ST, 4 pilotos, cada um deles com 2 robôs, sendo que um deles vai ter efeito, o outro é vanilla. A gente vai ter o playset completo dos Vanillas. Dos 2 primeiros pilotos, que são os pilotos LR, a gente tem 2 unidades para cada um. E dos 2 outros pilotos, a gente vai ter 3 unidades para cada. A gente ganhou aí 4 comandos também nesse ST, sendo eles um Searcher, o outro sendo redirecionador de ataque e o outro sendo reprint de uma carta que é de Destroy. A gente vai ter também somente uma base, porém a gente vai ter uma base com 4 cópias, que é Ptolomaios. Uma base roxa que já está dando dor de cabeça para mim, então eu acho que para o meta também mundial vai ser uma coisa que vai rodar bastante, principalmente ali com Barbatos, cara. Barbatos, Gundam X, o Exia mesmo que vai vir agora, são os que me vêm à cabeça, mas é uma base muito forte. Olhando esse ST inteiro, o que roda daqui? Todos os traits, como são somente CB, a gente tem uma coisa parecida ali com o clã, né? Como são todos CB, todos os efeitos dos 4 pilotos vão ser relativos à carta CB. O Setsuna, se você estiver atacando e tiver 7 CB ou mais no lixo. O Locom, se for uma unidade pareada CB. O Aleluia, se você tiver outra unidade CB linkada, piloto roxo, que a gente vai ter o efeito quando for destruído. Se tiver linkado a uma unidade CB, você dá o draw. Então toda a sinergia do deck está em torno do CB. A gente vai ter realmente a mesma situação do clã, que você vai ter que optar. Ou você roda uma parte clã, ou você só roda clã. Então, no caso do CB, eu acho muito, muito, muito mais flexível. Eu estou ali utilizando a parte inteira azul de um One-Year, e estou utilizando 3 cópias do Dynamis, 3 cópias do Locom e 2 cópias do Dynamis. São as cartas que eu falei, ok, isso aqui dá para rodar bem, isso aqui dá para fazer algumas coisas, mas é porque eu quero ainda me manter no verde e azul. Na verdade, pensando agora, acho que eu não tiraria nenhuma dessas cartas mesmo. Eu estou tentando aqui rebuscar na mente, acho que os jogadores que estavam jogando de CB, acho que a única carta que eles estavam realmente ali com o playset inteiro, acho que eram os LRs e os pilotos, o Setsuna e o Locom. O Aleluia eu quase não vi, porque é muito bom a gente jogar somente o Kyrios sem o Aleluia, porque se você tiver uma unidade CB, qualquer unidade, não precisa ser linkada, pareado, se você tiver a unidade CB, ele já ganha mais 2, então você já não precisa tanto do piloto. Então daqui, eu não vi pelo menos eles rodando o Aleluia e esse piloto roxo. Até o Gundam Virtue também, eu vi eles rodando, mas eu não vi esses 2 pilotos, parando para pensar aqui. Então talvez eles substituíram ali por outra coisa. Então, cara, só de olhar assim agora, caindo a ficha, é um ST bem legal. É a mesma situação do clã. O problema é que clã tem. O meu problema com o clã é aquele Zion 2-2, porque era para ser o que saiu agora na caixa, mas a gente sabe por que aconteceu isso. Então, cara, é um deck bem redondinho, bem fechadinho. Eu gostei bastante. Agora eu abro para vocês, né? Porque já começou a rodar nas lojas. Eu tive acesso só na semana seguinte ao lançamento. Mas eu gostei bastante, né, do CB. A gente vai receber suporte na caixa de boosters. Então, as cartas que vão vir na caixa de booster, eu ainda não parei para olhar elas. Acho que o X eu cheguei a comentar com
com um amigo meu, mas eu gostei bastante desse deck, cara. É um deck que eu olhando agora como tá, tá separadinho quem é de quem, né? Me parece bem redondinho. Acho que realmente as únicas coisas aqui que a gente não gostaria de rodar, que a gente poderia rodar assim, para ter um early game, somente o Kyrios, não precisa do Aleluia. Esse piloto aqui, eu acho que eu vi 2 jogadores utilizando ele também, porque você pareia, por exemplo, ele com o Virtua. Aí você bloqueia, então você vai ativar o efeito. Ou até mesmo, se você colocar em qualquer unidade CB, e você utilizar o comando de redirecionamento, que aí você destrói a unidade que está com o piloto. Então é bem válido também, cara. Eu tô gostando muito, eu não sei se vocês estão entendendo isso. Eu gostei bastante desse ST. Mas eu acho que já me estendi demais, né? Desde ter pego a LR Plus de algum dos 2 robôs ou da base. Eu gostei das LRs ali, mas eu acho que eu vou passar, eu não me apego tanto assim, até porque eu achei o piloto Suna Promo, eu achei muito mais bonito do que esse Plus. Então eu acho que eu vou passar o Exia e o piloto. Mas eu abro aí agora para vocês. Me comentem aí o que vocês acharam. Eu achei completamente redondinho. Claro que a gente pode tirar uma coisa ali ou outra pra gente encaixar mais 2 LRs, mas do jeito que tá aqui, eu acho que é um bom deck para iniciante. Eu tenho um amigo que ele joga com o clã dele. Ele comprou um SC do clã e eu dou meu clã para ele jogar. Porque ele gostou do trait, ele gostou do anime, ele gostou dos personagens, ele gostou de como que é a sinergia das cartas. E agora que a gente vai receber suporte para clã, mesma coisa vai acontecer com o CB. E talvez nem todo o suporte a gente receba realmente nessa caixa. Talvez na próxima caixa a gente receba. Mas eu acho que o ST é o suficiente. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês esperam do trait CB, né? O que vocês tiraram no booster de vocês. Eu acho que eu me estendi até demais aqui sobre o quanto que eu gostei dessas cartas. Então, até a próxima. Agora a gente tem essa outra bomba aqui. Isso aqui, para vocês terem ideia da minha opinião, eu só comprei um. E eu acho que vai ser só um mesmo.